Nossa, Mauro, eu não sei o que acontece, cara, mas toda vez que eu tô aqui trabalhando, sempre aparece alguém assim, ô Wagner, leva ali, ô Wagner, tem como você fazer isso? Ô Wagner, você não tá fazendo nada de boa em casa? Dá para ir no Né? supermercado? Não é, sei lá, meu, tem que estar toda hora validando. É só comigo isso? Não, não. Acho que é aquela história de trabalhar por conta, né? Acho que a gente pensa que a gente não é CLT, que a gente tem tempo para Tem que ter tudo. uma carteira, assim, ó, né? Para dar Para o pessoal a, validar a que a gente famosa carteirada, para né? o povo validar que a gente está trabalhando. E não é É, bem assim, né, meu né? amigo? Não é bem assim. E Mas você? você também passa com isso? Passa por isso também? Ah, Validação é o chavão de hoje, né, meu amigo? pois é, Mauro. Quem nunca? Quem Não nunca é passou por mesmo? isso, não, meu? Né? Por que a gente está nessa, né? Hoje a nossa temática, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que a gente tem que provar para validar o que a gente está fazendo de trabalho, né? Pois é, né? Toda vez que a gente está começando um projeto, algo que é importante para a gente, Uhum. às vezes financeiramente, às vezes não financeiramente, às vezes é algo que, mas que vai trazer um benefício ali, seja para nossa mente ou para o nosso Para o bolso, nosso bolso, por favor, né? né? A A gente gente acaba tem, passando é por isso, isso. tem que provar, né? Né? Qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema é nem todo mundo vai entender aquilo que Ó, você está e eu tenho construindo. uma coisa que você não tem. O que você. Café! O meu eu tomei antes de aqui entrar para gravar. Cafeína na veia já tá Pois rodando, é. né? Então, por que a gente escolheu esse tema, né? Porque a gente tá passando por situação de o quanto que a gente gasta de tempo, de energia para validar os nossos trabalhos, né? Muita gente não acredita naquilo que a gente está promovendo. Né? Sim, E até dar certo, a gente às vezes é um caminho solitário, né, meu amigo? sim, pois é. E é Pois isso que a é. gente vai detalhar aqui. Por que a gente está tocando nesse assunto? Primeiro, porque a gente está tentando dividir aqui com vocês aquela sensação de que você está construindo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali provando para todo mundo que você está no caminho certo. A outra situação é o tanto que a gente tem de ausência de reconhecimento nessa trilha que você acaba levando. A gente já falou aqui várias vezes sobre os nossos planos, os nossos projetos pessoais, né, do que a gente está fazendo hoje, e que lá atrás a gente já tinha que ter validado muita coisa para poder dar certo. Sim. Por exemplo, amigos e família não são lá aquela turma que ajuda a gente logo de cara, né? Já disse essa frase aqui, né? Mas Silvio Santos mesmo dizia, né? O Se quê? você quer começar um negócio, acredite nele, tenha coerência e não ouça a Não família. ouça a família. Porque a gente também já comentou isso, né? Muito da família e dos amigos querem nos proteger, eles querem um lado seguro para a gente. Mas antes de dar continuidade, acho que você Opa, esqueceu de algo. não esqueci não. A gente vai ter o nosso Shazam. Pois E é. o Shazam de hoje, ele vem um pouco especial porque a gente quis rememorar o que a gente já passou para poder validar os trabalhos que a gente cumpre hoje. Né? Então, a pergunta ficou assim, ó. Vou fazer para você, meu amigo. Beleza. 3 provas que você acha que valida o outro, para o outro, que o seu negócio está construindo, que você está construindo está sendo algo legal. Mauro, eu começo que para mim é algo que eu tenho estudado muito, né? Eu agora com o meu curso aí no ar, quem quiser, comenta Joia. aqui, quero mais, quero saber, né? Mas, Mauro, para mim, validação é quando você vende o primeiro. A primeira venda, Nossa, emblemático, concordo. né? E ela, eu acho que a primeira vez você podia até fazer um troféu, né? Colocar Joia, vendi, isso perfeito. marca, tatua no Realmente braço, começou, né? né? Eu acho que isso é um ponto para mim que é muito Joia, válido muito ali, sentido, muito sentido. né? Segundo, Eu acho que para mim um ponto bom assim, ó, porque quando a gente está empreendendo, você falou aqui um pouco do que eu vou falar agora, mas a gente começa a vender para os de fora. Por mais que a gente comece com os de dentro, a gente começa a vender para os de fora. E para mim um outro marco foi quando eu comecei a vender para os meus amigos. entendi quando de alguma maneira o ciclo fechou e os Eu amigos tive que compreenderam. provar para eles, ó, porque quando você é de fora, você é bom, e Interessante. quando você está dentro, é mais doído, porque a pessoa não vai te dar, ela não sabe tudo que você passou ali, estudando, ralando para chegar onde você Joia, chegou, né? joia. E aí, às vezes, acontece isso. Então, o meu segundo ponto eu vou colocar como esse. Entendi. E o terceiro? Bom, o terceiro ponto que eu vou colocar aqui, eu vou colocar como agenda cheia. Quando Opa, as pessoas começam, pagar, tem como você ir ali? E eu falo, não já dá. tenho um cliente vai vir. Já Eu tem acho que uma... isso é um ponto de validação ali que, Ou seja, que o caminho foi traçado por exemplo, aqui direito. em casa, aqui, né, hoje eu e a Juliana, ela é CLT, eu, né, tenho uma empresa, e tanto aqui do prédio, com a minha mãe, no caso, quanto ela, é muito assim, como que tá a sua agenda tal dia?
E aí, de acordo com a Já. minha agenda, a gente se programa. Perfeito. Mas lá no começo, nossa, tive que me desdobrar em muitos ali. Né, Até Mauro? conseguir provar. Legal, entendi. Bacana. Sim. É bacana porque quando a gente começou a pensar nessa temática, a gente teve que rememorar esses momentos até chatos, né? Por exemplo, Exato. acho que um ponto de validação muito importante para mim foi quando eu tive algo para mostrar, né? Legal. Que aquela minha ideia já tinha ali um site, tinha um folder, tinha uma apresentação. Por exemplo, eu lembro de reunir 3 amigos, eu apresentei ali através de slides o que eu queria fazer, para que eles soubessem me dar alguma dica de como, para quem propagar aqui. Né? Exato. Bate um pouco com aquilo que você falou, quando os nossos amigos começam a comprar da gente. Né? Exato. Eu acho que isso vem antes ainda. Eu tenho que mostrar para que as pessoas vissem uma situação. Eu até comentei com você sem querer, né? Mas está dentro disso. Eu fiz um banner, né? Ele me ajuda a fazer um banner sobre o meu trabalho. Aí foram os amigos em casa, eu falei, segura aqui, segura na ponta. Aí a gente esticou o banner e falou, agora eu entendo o que você faz. Então, ter o que mostrar sobre o teu material, acho que é uma grande validação que você pode ter. Uma outra situação que eu acho bacana é quando você vê alguém elogiando o teu trabalho. Legal. Né? Você fez ali você falou da primeira venda, né? Quando você fez ali um primeiro impacto e você tem um retorno de alguém falando sobre o teu negócio. Legal. E se aquela pessoa que precisa da validação estiver ouvindo, vai funcionar ali como um remédio muito legal, vai ter ali uma prova muito bacana que o teu negócio está indo bem. Eu acho que outra situação que é muito importante, acho que validação para mim, mas para todo mundo, quando você alcança o seu CNPJ. Legal. Né? Eu sei que muito negócio começa ali meio informal, usando o CPF mesmo, mas acho que quando você concretiza e monta o seu CNPJ, é uma validação sim para você, mas é uma validação para o mercado inteiro. Eu estou no jogo. Sim, isso é legal, né, Mauro? Agora vamos pensar no geral, né, disso, que me veio na mente. Acho que eu já até comentei em alguns dos últimos episódios ali do humorista. Ele é um cara que ele faz a parte de humor dele, é tudo voltado ao professor. Eu esqueci o nome dele. Okay. Quem souber, comenta aí o nome dele. Mas ele é um humorista, ele faz stand-up e o foco dele ali é falar sobre a vida do professor. Né? E aí, um certo dia, ele chamou a mãe dele para ir ver o show dele. Né? E aí a mãe dele catava, menino, quem que vai querer ir lá ver você ficar falando, não sei o quê? E aí ele catou, né, e falou, não, mãe, vamos lá, né, tem bastante que você vai ver, é legal, tal, não sei o quê. Aí ele foi, colocou a mãe dele sentada ali no ponto da hora, tal, não sei o quê. Aí a mãe dele vira e vê aquele lotado ali, né, o teatro lotado. Ele fala, quem mais vai estar aí que inventar esse boné? Tipo, nem vem todo lotado. Ela acreditou. Ela não acreditou nele. Aquele povo todo ali era para ver o filho dela, né? Então, tipo, muito doido. Interessante. Né? Porque é bacana, eu tive um momento recente, né? Eu já estou com o Fábio, 19 anos, mas o ano passado que ele teve a oportunidade de me ver trabalhando. Olha. Né? Então, foi uma novidade para ele me ver ali no palco, fazendo a palestra, fazendo o desenvolvimento, interagindo com o grupo, também foi um momento para ele. Aí eu falei para ele que agora eu quero ver ele fazendo uma cirurgia. Eu não sei se eu vou ficar em pé ou vou desmaiar, né? Mas eu quero ver ele fazendo uma cirurgia, acho que para validar ali o que ele faz. É muito legal. Bacana. Então, Shazam entregue. Lembra aí de escrever o quais, né? Vou até repetir aqui a pergunta para vocês. 3 provas que vocês acham que validam para os outros aquele projeto que você está tirando do papel, que você está colocando para rodar. Que valida para todo mundo que o projeto está dando certo. Tá bom? Top. Vamos lá, então? Nós vamos começar aqui com uma pergunta de aquecimento para a gente. Né? Você já sentiu que você estava sozinho acreditando em algo? Como é que foi isso para você? Nossa, Mauro, você sabe que toda hora eu tô acreditando em algo novo. Você me conhece. Né? Sabe que eu acho que assim, eu tenho algum ponto que assim, o Mauro sabe, eu tenho muitas ideias. Ao mesmo tempo. A gente estava aqui antes conversando de, né, projetos e tal, e aí chegou uma hora eu peguei um papel, peraí, Mauro, eu já estou pensando num negócio aqui, porque assim, o tempo todo eu tô tendo ideias. Exato. Né? E, nossa, é muito comum, né? E às vezes assim, né? Bom, hoje... Mas, por exemplo, vou pegar isso aí. Você pegou, puxou a folha, começou a rabiscar. Ele começou a rabiscar várias ideias ao mesmo tempo. Aí ele voltava para o episódio, voltava para a ideia. Mas você acha, por exemplo, eu te ouvindo, né? Estou ali te dando... Você acha que você não estar mais sozinho? Não, isso melhora. Por exemplo, o que acontece às vezes? Por exemplo, minha mãe ela tem uma outra... É de uma outra época, de uma situação. E tal. E às vezes eu começo a contar alguma coisa, né? Eu estou agora nessa fase de mentor e tal, né, lançamento, tudo isso mais, e aí eu começo a contar alguma coisa, que, por exemplo, e eu tô ali, tipo,
Aí, tipo, no meio do assunto, assim, tá eu e ela, minha irmã, Aham. conversando, ela vira e fala, então, Paulo, eu precisava ver, né? Tipo, Muda de assunto. cagando porque eu tô falando, Entendi, sabe? entendi, Aí eu só cato, eu olho, entendi. sabe? Eu paro Ok, ali, baixo. já passei Mas, por umas nossa, situações assim, isso meu. me brocha muito, mano. Já passei por momentos assim. E a hora é a Nossa, sensação que parece que você está tô sozinho. sozinho. Interessante, Então, bacana. muitas vezes isso acontece, assim, né? Na vida do empreendedor, Uma né? vez eu lembro quando eu comecei a fazer o projeto do Leolo, Sim. eu estava na faculdade, estava desenvolvendo o site, e em algum momento eu quis ali falar para a família, né? Eu estava numa reunião de família, eu comecei a falar um pouco do que estava acontecendo. E eu lembro de uma tia que teve Sim. eu estava olhando para ela teve essa mesma reação, sabe? Sei lá, por favor, me dá um pouco da maionese, né? Nossa, eu quero morrer quando isso Né? acontece. Cagou para mim ali aquela situação. É, E aí eu assim, poxa, eu acho que não é aqui que eu tenho que falar desse tema. sim. Foi a hora que eu isentei ali a família de ter esse contato sobre aquele projeto que eu estava fazendo. É interessante, mas mesmo assim, a gente não desistiu das nossas ideias. Eu acho que a gente está aqui falando em voz alta, é a grande sacada mesmo, que Sim. deu certo, está dando certo, muito bacana. Outra situação, né? Vamos passar ali para um outro momento. A ilusão, eu escutei isso na terapia e eu trouxe isso para a gente falar aqui, Bacana. tá? Bora. A ilusão da validação externa. Por quê? Eu sei que o meu trabalho ele é motivado por validação. Eu busco validação por aquilo do meu trabalho. Né? Eu gosto de imaginar que isso, para mim, é certo. Eu estou atrás dessa validação. Mas o lance é até quando isso me acelera, me bota para frente, ou quanto isso me Ô, bloqueia. Mauro, eu posso, sobre isso, é muito doido. Se você parar a pensar hoje, com a rede social, a gente vive num momento de validação o O tempo tempo inteiro. todo, né? E a gente tende, por exemplo, a buscar algo numa rede social, por exemplo, que a gente, vamos supor, você posta o que você tem vontade Ok, de postar, ok. certo? Então, por exemplo, você vai, faz uma viagem maravilhosa e posta ali. Aí eu tô aqui, não sei qual foi o caminho e a É. oportunidade que você Como que eu passou, construí aquela como viagem? construiu aquela viagem, né? E daqui eu fico, pô, eu queria viajar e eu não consigo. É, Mauro que. é. Então, a gente Ele que não vive. faz nada está lá Exato. viajando, né? Um outro ponto, você viu, gente, eu criei um perfil agora do zero, porque eu estou testando agora o lance do algoritmo, né? Joia, você está E eu refazendo tava falando ali. pro Mauro, falei, Mauro, é viciante, porque eu não coloquei R$ 1 de impulsionamento e eu tô validando, tipo, formatos de vídeo ali, Joia. né? E eu fico toda hora, todo momento que eu tenho, eu entro lá nesse Para ver o Instagram quanto foi e aí eu aceito. fico vendo, tipo assim, quantos rios novos tem, Joia, quantos, joia, né? joia. E, tipo, então, olha como a gente tá o É. tempo todo buscando isso, Eu vivo né? isso principalmente com a coluna do Leolo, sabe? Do trabalho eu acho que eu estou meio isento da rede social, tá? O meu trabalho é muito boca a boca ainda mesmo, muito presencial. Mas na coluna do Leolo, eu fico assim, cada título que eu publico, eu fico lá dando, né, o refresh na página para Sim, saber quantas pessoas acessaram o sim, texto. E é interessante para mim porque, dependendo do tema, olha lá, bateu 600, mas tem tema que fica em 80. Então, estou sim. tentando, né, colocando ali qual o tema que foi mais abrangente, qual o tema que foi bola fora. Tem tema que eu escrevo para mim, que Mas escrevo, eu ia né? falar isso, Mauro. A gente até falou esses dias sobre rede social. Eu não sei se foi dentro do canal ou se foi fora. Hum. Mas, por exemplo, eu tenho lá a minha rede social pessoal e ela é para mim. Quanto é que. Eu já falei, acho que isso aqui. Se a Júlia um dia falar, eu quero ter um Instagram, eu falo, tua filha, só muda a senha pro teu nome ali e já Joia, era. porque já é dela. Porque basicamente o que eu posto ali é as coisas, minha vivência com ela. Joia. Né? Quanto é que É a quando eu sua criei, memória, né? exato, eu precisei criar uma nova, com meu nome eu já tinha, então eu coloquei a oficial agora. Então essa oficial que eu tô lá, né? Mas você é um empreendedor, né? Exato. Ali o empreendedor tá falando é outra coisa, ali eu tô postando outra coisa, né? Mas aquela minha primeira não é para mim. Aquela eu não quero validação dos outros. Joia. Eu Aquela quero ali não postar, aquele importa. é meu álbum Perfeito, de perfeito. fotografia ali, é para mim reviver os meus Perfeito. Faz momentos, muito sentido, faz né? muito Então, às sentido. vezes, é isso que você falou, pô, postei lá no Leolo, mas na coluna do Leolo, mas esse post eu fiz porque eu queria, porque às vezes é isso, você fala muito sobre isso, mas você falou em voz alta, Exato, e quando você externalizou é. isso, te deu ali, Por exemplo, tem a cada cinco postagens, né, na coluna, vai ser um projeto que eu tenho explorando sonoridades.
em que eu vou ali, né, meu processo de pesquisa, muita sobre novidades, sobre álbuns antigos, projetos ali icônicos. Eu falo que essa postagem ela é feita para mim. Né? Ela dá trabalho para fazer, mas não dá o maior número de cliques. E aí eu entro com essa história, né? Nem sempre a ausência da reação, né, do impulsionamento ali do tema, está apaziguando o meu valor sobre o material. Né? Ou seja, eu não tenho que validar o meu material pelo número de cliques, mas sim pelo o valor que eu pus na constituição daquele tema, daquele conteúdo. Em compensação, tem temas lá que eu fiz ali meio sem querer e deu uma explosão ali de acessos. Então, cuidado, né? O que é valor não é medido pelo número de cliques. Faz sentido? Não, perfeito, total. E é muito sobre isso, né, Mauro? Que é o que eu falei da rede social. A gente hoje vive em torno disso, né? Do que é de validação e base. E exatamente isso. A rede social levou a gente para um mundo vazio, que é um mundo. E sabe o que eu estava vendo hoje? Eu não lembro em que canal que eu estava vendo, e o pessoal tá falando um pouco dessa geração nova. A geração. Z e Alpha. Exato. Que eles estão, sim, super antenados ali, conectados, mas eles têm buscado muitas soluções offline. Offline, concordo. É muito doido isso, né? E é interessante que existem umas pesquisas que, se depender dessa geração, as redes sociais têm um fim aí. Né? É uma coisa que a gente nunca pensou na nossa geração. Exato. Mas que a rede social teria um fim. Pode ser um apocalíptico dessa ideia, mas eles fugindo para o offline, eles tendo ali um canal de fuga para o offline, está mostrando que essa validação... Mas sabe o que eu vejo, Mauro? Eu vejo muito assim, ó, o que pode acabar acontecendo? Essa geração é uma geração que é muito conectada na hora do consumo, por exemplo. Por exemplo. Então eu quero comprar alguma coisa. Eu sei onde eu vou, né? É muito nisso. Aí tem a galera que joga e tal, né? Então tem ali pontos ali onde para eles são essenciais. E de repente, né, vamos pensar na velha guarda, a gente volta a pensar no empreendedorismo de experiência presencial ali, né? Então é onde eu vou lá e então você isso pode potencializar a gente que empreende dentro de uma rede social por isso, porque a gente consegue mostrar toda a experiência que aquela pessoa vai ter fazendo alguma coisa com a gente, indo num evento que a gente vai fazer. Né? Por exemplo, falando dos treinamentos, né? Outro dia eu comentei isso com você. Sim. A gente teve que se adaptar muito para os treinamentos online, mas isso está numa caída. Os treinamentos não estão fechando mais de maneira online. O presencial tem sido o maior retorno para a gente, o que mostra isso, ou seja, eu vi uma frase muito bacana, mais presença e menos presente, né? Ou seja, em vez de ficar dando coisa para os outros, vamos estar mais presentes, trocando mais entre a gente do que realmente ficar se preocupando em o que agradar, né? E acho que vem muito de encontro com o que a gente está falando. Por quê? Toda vez que a gente pensa que a gente está criando alguma coisa, a gente está criando por uma motivação. Faz sentido? Com certeza. Então, a pergunta é, o quanto da sua motivação depende do olhar do outro? É difícil, porque você sabe que por muito tempo eu tinha, acho que, uma grande dependência das pessoas. E aí, quando eu fiz a mentoria lá, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, Mauro, você sabe disso. Muita coisa eu começo sozinho, eu faço sozinho, eu abro. E quem não quiser vir comigo, que não venha, mas eu vou fazer. Concordo. Você tem um ritmo próprio, né, meu amigo? É bem isso. Então, prova disso é os shows. Eu vou para meus shows sozinho. Joia, bacana. Né? Eu vou correr. Perfeito. Né? Eu fui correr. E aí eu tenho feito um trabalho para isso, que assim, tudo que eu vou começar novo, e eu sei que seria mais legal se eu fizesse com alguém. Mas aí eu já começo o meu pensamento de uma forma diferente, contrária, do tipo, e se essa pessoa falhar comigo, como eu continuo? Será que você, então eu vou pararia? Eu vou fazendo tudo sozinho, e você sabe que eu funciono muito assim. Exato, eu acho que é muito da sua característica mesmo. Né? E você, sobre isso? Então, aí a história da que a gente falar, né, sobre a solidão do começo. Né? Eu lembro de que a maioria dos projetos eu rascunho sozinho, muito isolado mesmo, construo ali um protótipo para poder apresentar, eu gosto de ter o que apresentar, e aí eu vou atrás de pelo menos ali 3 opiniões. Né? Eu acho que isso me valida para continuar seguindo com ajustes necessários. Eu sei que eu sou muito coletivo. Sim. Né? Então, eu faço lá minha musculação, mas acho um saco. Né? Eu fiz natação, mas achava meio solitário. Aquilo me deixa um pouco triste. Então, eu gosto dessa validação do grupo.
Então, toda vez que eu vou pensar num projeto, eu construo e vou atrás de alguém para uma opinião. Eu te comentei, né, que eu fiz um trabalho recentemente numa palestra, um motivo ali que nunca tinha feito, e eu duvidei porque que eles estavam me chamando. Sim. Né? Até ouvir lá da contratante, falou assim, não, você já é uma voz reconhecida aqui entre a gente. Por isso que a gente escolheu você. Aquilo me deixou criar o produto. Mas mesmo assim eu pedi, assiste para mim aqui comigo. Sim. E aí eu apresentei a palestra para a pessoa, ela me validou, me deu uns elogios, isso aqui não. E aí eu cheguei lá no dia muito mais seguro para fazer. Eu vou abrir aqui uma coisa para vocês que acho que o Mauro nem sabe. Eu não gosto de me assistir. Faz sentido, né? Eu também fico, eu só me assisto quando a gente está aqui, né? Então, mas você sabe que gente, aqui é uma confissão, tá? Eu nunca assisti um episódio do Café. Não acredito. Nunca. Meu amigo, você precisa visitar a gente para ver como a gente está bacana. Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. Isso. E eu acho que faz parte da minha construção isso, Mauro. Não adianta. Eu tô fazendo vídeos lá. Perfeito. São vídeos de 1 minuto. Você não se assiste? Eu só assisto no momento da edição, porque eu tô editando, Mauro. Porque eu preciso fazer cortes. Eu não assisto. E é vídeo de menos de 1 minuto. Eu não gosto de me assistir. Aí eu vou falar para ele o que eu também nunca falei para ele. Quando a gente posta, né? Ele faz a postagem no YouTube, me manda o link e a partir dali eu faço a propagação, né? Eu gosto de, antes de propagar, de assistir. Então, boto lá para tocar, vou fazer algum outro trabalho, fico escutando a gente. E eu gosto de ter essa rotina para ver a nossa evolução, meu amigo. Sim. Porque se a gente pegar o primeiro vídeo, né? Como é que a gente estava ali meio travadão, e como a gente está hoje muito mais solto, eu acho uma delícia de assistir a gente. E são poucos os momentos que eu me vejo na tela. Porque você falou da rede social. Raramente você vai me ver na minha rede social. Mas você sabe que e é interessante, né? Teve um dia que eu tava fui jantar na casa de um vizinho meu, e ele assiste sempre nossos vídeos, sempre comenta comigo, não sei o que e tal. E aí, um dia, imagina, tá eu, a Júlia lá correndo pra lá e pra cá com a filhinha dele, a mulher dele lá e tal. Aí ele colocou na televisão da sala. Mauro, se eu pudesse, eu entraria numa caixinha ali. Entendi. Não sei o que falar, mano. Eu sou parecido, gente. Mas eu não sei lá, eu não me assisto. Ele sempre fala pra gente fazer ao vivo. Eu tenho um cagaço danado, né? Aqui, raramente vocês vão ver, a gente não edita. Eu nunca fiz um corte, gente. Mas eu acho que se a gente fizer ao vivo, eu vou gaguejar. Não, vai dar. Eu acho que a tranquilidade da gente estar aqui sabendo que pode ajustar me deixa muito mais tranquilo quanto às críticas. Uma coisa legal que já aconteceu é quando a gente, às vezes, começa a fazer algo e começa a dar crise de riso, né, Mauro? Isso é muito legal. Joia. E aí a gente vai encarar como sendo normal aqui do nosso canal. Gente, eu vou pedir a licença rapidinho, Mauro. Pode arrumar o seu microfone? Vamos lá, com licença. O que acontece, gente? Erros de gravação. Quando a gente foi começar... Fala aí, Mauro, fala aí. Quando a gente começou... Peraí, deixa eu colocar aqui. Quando a gente começou a gravar, notou que o meu específico microfone estava sem a bateria. Correu ali para a caixinha. Fizemos seguramos aqui o tempo de carregar e agora a gente já voltou com os 2 microfones em dia aqui. E agora a gente... Bacana porque você já me deu gancho para o próximo bloco. Bacana. Que a gente falar sobre julgamento, crítica e insegurança. Legal. Por que a gente está falando isso, né? Porque trabalhar... O nosso trabalho é por si só um motivo para impactos externos. Sim. Se isso não ocorre, a gente vai começar medo do julgamento, críticas que podem nos travar e ainda a famosa comparação, a gente nos comparar com outros profissionais da área, né? Então, a discussão chave daqui. Nem toda crítica é construtiva. Você concorda com isso? Total. Eu acho que a gente tem que saber, gente, a gente trabalhar por conta, que vai produzir um conteúdo, que vai fazer qualquer coisa que envolva o outro, a gente tem que saber separar o que é uma crítica construtiva e o que é um chatão ali falando. Talvez um depoimento, né? Tem uma situação interessante. Eu estava conversando com uma possível parceria, a gente ainda está ali bem no início mesmo, e estava naquele momento, fala sobre você, Mauro. Comecei a falar do que eu estou fazendo. Sim. E aí, quando eu comecei a me dar um exemplo do que você está praticando, falei ali de umas empresas que eu estou trabalhando, e a pessoa me interferia toda hora, você podia fazer isso. Aí você poderia fazer a medição de não sei o quê. Eu acho que ele está falando poxa, não é não. É uma pessoa que você nem conhece ainda, né? Porque nem sei se você vai evoluir. Mas o que eu achei curioso?
a crítica sobre a minha apresentação, e eu falei, eu estou fazendo trabalho há 3 anos e meio nessa empresa. E a chegar agora e já me dar uma crítica sem escutar o trecho todo do que eu tinha que falar, aquilo ali meio que me incomodou, né? Mas eu acho que... Desculpa, termina. Não, acho que me incomodou porque não esperou eu falar a minha opinião, a trajetória, tudo que eu inventei, né? Porque é legal falar, né? Eu tenho um cliente que, quando me contratou, ele me contratou para um serviço assim. Sim. Ele gostou desse serviço. Você poderia fazer também esse? Sim. A gente poderia fazer também esse? Esse aqui também? Sim. Vamos fazer um projeto? Vamos fazer a cada... No final... É mais validado que isso? Exato. Essa validação eu já tenho pelo tempo com eles. Sim. E acho que mais bacana ainda desse cliente é que eu participo de uma reunião a cada 6 meses para a gente debater os temas dos próximos 6 meses. Perfeito. E o que acontece? Que existe. Exato. E o que acontece agora? Nessa reunião, ele falou, Mauro, no meu departamento eu gostaria de um treinamento assim, 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 assado. Eles chegam com as encomendas, eles já entenderam a minha habilidade de personalizar para cada departamento. Sim. Então, eu fui lá recentemente e falei assim, poxa, você precisa colocar tua digital aí para acessar, né? Para a gente não ter que ficar abrindo porta para você. Ou seja, eles já me tratam ali como um funcionário, um colaborador ali da equipe, né? Sim. Então, cuidado aí com essas críticas, né? Porque se nem toda opinião ela é construtiva, eu tenho que entender quem é que está emitindo essa opinião. E é muito disso, né, Mauro? Quando você vai para um lance... Ainda mais dependendo de onde você está circulando, se você tiver pessoas frustradas, ou pessoas que não atingiram o que você atingiu, ou que não tiveram a coragem. Não tiveram coragem, coragem. Né? Eu estava falando um pouco antes de um amigo que teve uma queda ali, né, Mauro? Enfim. Sim, você comentou. Ele teve uma queda, e o que eu falei para ele, olha o que em tão pouco tempo você alcançou. O barulho que ele fez. O barulho que você fez. Né? Por um vacilo ali, detalhezinho, claro, deu um erro ali e tal, então aprenda agora com o seu erro. Antes desse erro, ele fez um barulho legal. E com certeza, agora ele vai passar por um processo ali de validação gigantesco, exato. Porque é um pouco disso, né, Mauro? Aprovação, né? Exato, vai ser difícil. Uma pergunta pra gente aqui. O que te paralisa mais? Uma crítica pesada ou um silêncio? A isenção da crítica? O que você acha que vai mais te ferir? Profundo. Não é? Eu acho que tudo depende, Mauro, porque o silêncio, eu ultimamente tenho me incomodado muito com o silêncio. É que nem você fala muito sobre o lance de falar em voz alta. E eu tenho buscado ali pessoas para me poder falar. Espaço, né? Exato, de fala. Né? E então esse silêncio, às vezes, dói, sabe? Eu quero compartilhar, eu quero, olha o que eu tô fazendo, o que você acha? E eu não quero que a pessoa fale, legal. Eu quero, então legal, por causa disso, e se você... Né? Eu quero essa troca. Concordo. Então, esse tipo de silêncio me derruba muito. Eu concordo. A crítica, Mauro, para mim, entra naquilo. Que um pouco do que eu falou antes, né? Se for bem uma crítica bem feita, que, verdade, eu poderia melhorar isso. Eu posso melhorar, eu tenho como melhorar. Beleza. Se eu fiz um vacilo... Até dói, Mauro, porque beleza, mas vamos melhorar. Vamos melhorar. Mas eu acho que o silêncio é pior para mim. Eu também. Naquele contexto que quando eu coloquei essa pergunta aqui na pauta, eu já respondi para mim mesmo, silêncio. E aí eu trago um exemplo. Eu fiz um trabalho que, assim, eu ralei para conseguir fazer aquele espaço ali. Fiz 2 pequenos eventos antes de ter o terceiro evento, que foi um evento maior. Passei ali por uma situação, não vem aqui ao caso, que não era o meu trabalho que entrou em julgamento, e ao final disso eu recebi silêncio. Né? Então, até hoje eu não sei exatamente por que o projeto não avançou, se foi por uma situação realmente profissional, se foi por a minha postura de gênero, até hoje eu duvido se quando eles descobriram a minha postura de gênero, né, de eu ser gay, se aquilo atrapalhou. Posso falar uma coisa mais alta? Diga, se não for comprometedora, né? Não, jamais. Eu tenho falado muito para Juliana aí, você fala, Juliana, se eu não fui gay na geração passada, eu acho que eu vou ser na próxima. Na próxima? Porque, gente, eu tenho um apego com esse cara aqui, ó. E aí eu tenho reparado que as pessoas que eu tenho mais apego são meus amigos gays. Olha aí, ó. É a galera que mais me ajuda. Olha então, aí. se alguém
Se alguém. Eu falei para uma hora de um caso que teve lá no meu prédio lá, que não tem nada a ver com isso. Mais semelhante. Que é, se alguém mexer com meu amigo, se alguém mexer com o meu gay aqui, ó, pega aí. Eu mando ele Wagner atrás de vocês. Gente, mas faz sentido, né, Mauro? Não é? Então, eu não sei se foi uma crítica ao meu trabalho ou simplesmente uma repulsa à minha condição sexual, sim, não é? Porque foi naquele momento, no terceiro trabalho, que eu tive uma abertura para falar. Então, antes disso, talvez eles não enxergassem essa situação. Outra coisa, você já deixou de fazer algo por medo de não ser entendido? Por aquilo que você vai fazer? Quem nunca, meu amigo? Só que eu tenho aprendido agora, que a gente já falou isso num outro episódio, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então agora vai com medo mesmo, mano. Então, acho que isso no passado eu concordo. Eu lembro de momentos ali que eu acho que morreu na praia aquela minha ideia, não levei para frente, mas o que eu tenho feito de um tempo para cá é tentar validar o máximo possível. Posso falar um ponto aqui? Que isso é até sobre essa dupla aqui, ó. Antigamente, bom, a gente quando se conheceu, o Mauro vinha e tinha esse lance e tal dele ser, né, coach e tal, e me orientar ali, né? Joia. Aí foi assim que a gente se conheceu. Exato, foi assim que a gente se conheceu. Passado um tempo, a gente começou a fazer projetos e tal, e aí vamos, né, empreender junto, negócios e tal. E aí, era muito disso assim, eu falava uma coisa pro Mauro, e aí, o que você acha? Não, legal. Ele não me dava E eu percebi agora, não sei se a terapia tá fazendo isso com ele, que às vezes quando eu começo a falar, não, Mauro, assim, ele, sabe, ele se impõe. E eu adoro isso. Você sabe que eu já falei assim, eu tive ali 2 situações de fazer terapia que pra mim não bateu legal. Não rolou, porque eu prefiro gente que eu não quero. Lógico, deve ter várias alguém situações. Passando pano. Eu não quero alguém falando, sim, perfeito, mas eu quero. Não, assim, e agora quando ele me confronta, eu falo, é isso que eu quero. Eu gosto desse confronto, sabe? Eu acho que agora a gente está muito mais na postura de sócio do que eu sendo um mentor, né? Sim. Porque o mentor, eu acho que é bacana a gente imaginar que o mentor, ele tem que dar asas para suas ideias. Não, mas eu falo esse lance até de quando a gente começou a empreender. Né? Quando a gente começou a empreender, eu falava, você me dava água, e eu queria confronto para mim, tipo, eu falo melhorar. Eu ainda aprendo muito contigo, meu amigo. E aí, acho que agora eu vejo, eu enxergo dentro do que a gente está fazendo, aonde eu também posso apoiar. Então, talvez isso também faz parte da minha validação interna para poder trocar mercadoria aqui, serviço contigo, até aqui no online mesmo. Né? A gente está aqui colocando a nossa cara a tapa. Legal. Vamos agora para um outro estágio que a gente falar sobre sustentando o seu próprio caminho, né? Já que você está falando bastante, a gente está falando bastante de validação, essa validação demora um tempo, às vezes tem ali meses para você conseguir validar aquele negócio, aquela sua ideia, e isso vai te levar cada vez mais próximo do que a gente chama de maturidade. Por quê? Nesse processo de você validar a sua ideia para você e para os outros, você está construindo a tua autoconfiança. Sim. Será que essa minha ideia é possível de ser concretizada? É legal que do que você falou, Mauro, me veio uma coisa em mente, né? Eu lembro, bom, a gente fez uma brincadeira aqui no começo, que eu tenho certeza que muita gente que empreende aí já passou por isso, e eu passei bastante por isso, né? De tipo, ter que ficar, gente, não consigo, tal. E embora até hoje, quando aconteça algo extremo ali, que precisa de alguém correr, acaba sobrando pra gente. Né? O Mauro passou isso com a mãe dele, eu passei isso com o meu pai. Tio, com a minha tia, faço com o maior prazer. Exato. Mas eu sou sempre o sobrinho, né? A pessoa procurada ali, porque o Mauro lá é autônomo. Nosso horário é mais flexível, né? E eu consigo, tá? Eu vou continuar fazendo isso pelo meu tio, com a minha tia e tudo mais, porque nosso horário é mais flexível, sim. Mas quando eu não puder, eu vou dizer. Exato. E hoje rola isso. Mas uma coisa que eu acho legal, Mauro, que hoje quando eu começo um projeto, tipo, eu vejo que as pessoas, tipo, botam uma fé. Tipo, que nem quando eu falei Interessante, o reconhecimento. Só pra você entender, ó. Você sabe como eu sou camaleão de vez em quando. E quando eu fiz a minha mentoria, e eu passei por situação que eu falei, não, eu quero passar conhecimento a partir de agora. Eu quero dar treinamentos, eu quero dar mentorias, e o meu curso vai sair tudo isso. Quando eu validei isso pra mim, que eu joguei pro alto, tipo assim, meu feedback dos meus ali, né, ali que eu falo, a Ju, a minha mãe, minha irmã, minhas irmãs, né, tal, minha sobrinha, que hoje, né, tá casada, tal, a gente troca muito, porque ela também tá... uma sobrinha, mas não é pequenininha. Não, minha sobrinha já está com 24 anos. Joia. E aí, o que acontece, Mauro? Eu acho legal que bateu diferente a galera, tipo,
Não, da hora, porque o que você faz dá certo. Bacana. E o que você faz isso. Então, né, que a gente vai... Ou seja, ter dado a cara a tapa tá dando certo. Exato. Agora. Então a galera confia. É muito louco, porque você fica tipo, Você sabe que você falando isso, eu tô lembrando de um caso muito bacana, do nosso amigo Luiz Dutra. Sim, sim, sim. Né? Luiz, eu te lembrando de novo aqui. Eu lembro quando eu comecei a fazer o Leolo, o Fábio achava que aquilo era uma baboseira, né, que eu estava falando. Né, ele é do cinema, eu sou da música. Então, falar de música para ele era uma baboseira. Sim. Em algum momento, sei lá, quanto tempo eu estava escrevendo, alguém chega na balada e faz assim, escuta, você que é o Leolo? Aí, sou. Ah, você escreveu sobre... O DJ estava tocando, né? Ele falou assim, você escreveu sobre ele. Poxa, eu sou tanto fã dele, eu me identifiquei, eu ouvi aquilo que você falou e tal. E, poxa, parabéns, vou continuar te seguindo. É bacana, tchau. Aí o Fábio, quem é? Aí eu falei, ele perguntou se eu era o Leolo. Aí ele arregalou o olho, tá vendo, Moreno? Tá dando certo, né? Você falou disso. Né? Obrigado, Luiz. Me veio uma cena do meu offline, lá do meu passado, né? Eu lembro que, né, não existia rede social, essas coisas, eu era DJ. Tá. Né? E aí eu lembro que, né, se tocava numa festa pra cá, uma festa pra não sei o que, aí um dia eu tava tocando numa festa que era num parque aquático. Tá. E aí, Mauro, na hora que eu fui subir pra tocar, assim, tal, aí, né, acabei de tocar, aí os dois bombeiros da festa, né, que era um homem, uma mulher e tal, Vaguinho, eu... Opa. Oi, tudo bom? Meu, eu gosto pra caramba, posso tirar foto? Aí eu olhei, sabe? Nossa, o Virgínio aqui, ó. Tá concretizando. Né? Aí eu olhei, caraca, né? As pessoas me conhecem, né? E tipo. O Vaguinho, né? Mais ainda. O Vaguinho e tal, e é engraçado, né? E eu fiquei, me deu um ego, assim, né? E aí, passado isso, a última festa que eu fiz, a gente contratou uma atração, que é uma atração top, né? Nunca tinha chamado uma atração num evento nosso. E aquela vez a gente levou. Só que, Mauro, foi uma experiência muito ruim, porque o cara chegou atrasado pra caramba, bêbado. Né? E aí o meu sócio chegou em mim e falou assim, não vai tocar também? Esse cara falou, o que você prometeu pra galera? Que ia ter ele, né? Você quer deixar ele puto? Deixa comigo. Aí ele foi, eu sei que, Mauro, 20 minutinhos que ele tocou, eu falei pro outro sócio, agora, imagina que tinha um camarote assim, ó, lá no alto, de frente pro palco, a gente do camarote assistindo assim, ó. Aí eu falei pro outro sócio, agora desce lá, fala pra ele, pode parar. E manda a próxima atração subir. E dá uma garrafa de uísque pra ele. Perfeito. Só Suficiente. Isso. Suficiente. Mauro, depois eu entrei. Eu fiz. Minha mãe tava lá no dia. Cara, eu fiz o melhor set da minha vida. Eu não sei o que aconteceu. Casou. Mauro, no outro dia era todo mundo falando, tipo, quem tem. É Orkut. Joia. Quem tem Vaguinho não precisa do fulano. Do fulano pra e tipo assim, o público da festa. Joia. Aí, numa sequência disso, foi um amigo meu tocar num outro evento. Joia. Mauro, eu era o cara mais peitudo, assim, porque eu entrava e você via a galera mais fazendo empolado. Assim, ó. Tipo, cara, reconhecendo, nossa, né? Então, olha o reconhecimento. E anos depois eu conheci a Juliana, e aí um dia ela tava. A gente era de locais totalmente diferentes, nunca tinha visto ela, nunca tinha ido. Só que tinha um público lá que era de amigo dela que frequentava algumas que já festas, te conhecia. E aí o cara falou: você tá namorando com o Vaguinho? Aí ela. Nem ela tinha se conhece? Aí eu falei, sério, eu fiquei mal feliz. Eu falei, caraca, olha. Joia, que bacana. Então, gente, pensa nisso também. São as validações. Às vezes você nem sabe, é tipo isso, o amor tava no meio de uma balada. Ali, alguém cara... tocou no meu braço. Olha quanta coisa pode acontecer. E hoje, é interessante, porque eu comecei fazendo isso muito para mim mesmo, né? E acho que é isso que o projeto que nos define vai dizer. Você não está fazendo isso exatamente para os outros. Primeiro é para você. Sim. E aí, quando você entrega isso, você vai encontrar pessoas que vão dar valor àquilo. O nome disso é familiaridade. Perfeito, bacana. E, de novo, acho que validação não é uma dependência. Eu acho que são bandeiras para dizer, o caminho está funcionando. Sim. A sua insistência está funcionando. Legal? Outra situação que eu acho que é muito bacana, e eu acho que você tem isso de montão, é ter disciplina mesmo sem ter o aplauso. Né? Total. Eu acho que isso você tem de montão. Eu tenho aprendido muito sobre isso, mas eu ainda preciso disso para chegar lá na hora e fazer, ciente que eu estou fazendo meu trabalho direito, de eu consultar as pessoas que me contrataram, eu fazer ali uma prévia para eles antes. Eu estou falando besteira, eu estou fugindo do caminho que interessa para a tua empresa, essa validação me bota no trilho, me deixa no trilho e eu chego lá mais confiante. Eu não concordo com isso, né? É importante
dependendo da situação, do que você vai fazer, dependendo do tamanho do projeto, ter essa validação, mas eu acho que também, no meu caso, vem muito de tudo que eu venho e de quanto eu me dedico, de quanto eu me imponho, né, ali. Então você sabe, tipo, eu tô hoje, se eu parar assim, hoje, sentar aqui, você sabe que eu tenho a Nous, aí eu tô com esse meu projeto ali do meu curso, tal, da minha mentoria e tal, e eu me propus a um desafio. Chamei o Mauro hoje para fazer parte do desafio. Não sei se eu consigo fazer isso, não. E vamos ver aí, depois, né? Mas o que acontece, Mauro? Eu tenho certeza que eu vou dar o meu máximo. Eu vou entregar o meu máximo. Sua cara, meu amigo. Entendeu? Sua cara. E eu tenho trabalhado cada vez mais para isso. Eu vou dar o meu máximo. Joia, parabéns. Né? Eu tenho trabalhado, né? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante com você, do foco. Porque eu já sou tão acostumado a fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, que às vezes me afasto dessa para dar atenção para aquela, eu pinto novas ideias e volto ali para o primeiro projeto, né? Então, eu tenho muito focado nisso da disciplina sem o aplauso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho feito cada vez mais, mas ainda é um processo de conquista. Você sabe, Mauro, que quando, pensando em validação mais interna, e um pouco disso você está falando de foco, eu não gosto, eu tava hoje, nem imaginava, tá, gente? Porque o Mauro me traz no dia. Aqui, ele não quer ver a pauta. Eu não quero, porque eu funciono melhor sem. E aí o que acontece, Mauro? Eu tava hoje pensando em algo que era do tipo de como eu gosto das coisas com começo, meio e fim, né? E aí eu tava lá, né, no meu pensamento comigo mesmo, do Wagner com o Wagninho ali. O seu it, né, olhar para você mesmo. E aí eu lembrando de situações, né, de que tipo, de como eu tenho que ter isso. Eu lembro quando eu fui fazer um curso de cinema, e aí, né, a gente tem muito lance né, de quando eu falo de transformação da promessa e do que chega até você, né? Eu lembro que tinha uma promessa nesse curso e tal, e, tava muito fora do que era. E aí eu fui na maior boa vontade, a sala inteira reclamando, aí eu cheguei lá no diretor lá da escola, né, na frente de todo mundo, e catei e falei pra ele, fulano, ó, a gente, né, tá achando isso aqui, tal, construtivamente falando, ó, porque isso foi feito dessa forma, assim, a gente... Ele virou um monstro pra cima de mim. E por quê? O que você tá falando, eu vou te processar. E eu só olhei, e ele cuspiu. Aí eu catei e falei, vamos lá então. Eu caí na infelicidade de querer tomar a frente do que uma sala inteira tá falando. Aí eu falei, primeira coisa, eu tenho um print da sua promessa lá nas minhas coisas, tá bom? Então tá na hora de você rever com o seu marketing, porque você tá postando que você entrega isso, e você não tá entregando. Olha aí o valor da crítica. Aí ele catou, não sei o que lá, se você quiser eu te devolvo o seu dinheiro. Ele falou 3 vezes. Começa a murchar, né? Aí ele falou uma vez, 2 vezes, que se eu não tivesse contente, ele devolvia meu dinheiro. Eu falei, em segundo lugar, eu comecei esse curso aqui e eu pretendo começar, porque eu não deixo nada que eu faço pela metade. Indiferente de eu gostar ou não, eu vou terminar esse curso. Tá bom? Eu falei, então eu te trouxe uma crítica do que uma sala está falando. E eu tenho como te provar que você prometeu isso. Tudo bem? E não sei o que. Aí ele virou de novo, porque não sei o que lá, eu te devo. Aí eu perdi, eu falei, é o seguinte, você quer me devolver o dinheiro porque você não consegue me entregar? Então é isso. E não sei o que lá. Só que mesmo você está falando, eu posso te provar e tal. Você quer meter no processo? Porque é assim que você resolve as coisas. Aí ele catou, não, vamos lá fora. Não vamos lá fora conversar. Você estava gritando na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, Vamos resolver aqui. Resolver na frente de todo mundo. É que eu me excedi. E não sei o que. Eu falei, então você tem que pensar bem, porque você é o líder desse negócio. Eu sou o aluno. Joia. Olha então, aí. Olha, né, tipo assim, eu acho que a crítica, voltando lá atrás, como ser criticado não é fácil. Só que, e eu fui numa educação, sabe, Mauro? Você sabe que eu não sou de gritar. Mas talvez por ser na frente de todo mundo, ele deve ter amarelado. Mas sabe? É porque tava todo mundo falando, sabe? E Mauro, uma coisa que eu não sou, isso eu puxei do meu pai, Mauro. Eu não fico de leve trás, sabe? Tá. Eu falo eu estava falando sobre isso, mesmo, né? Se eu tiver que falar, eu vou falar. Muito autoral mesmo. Eu acho que é a história de ser autoral, de se garantir. Acho que já passamos por poucas e boas, né? Exato. Que a gente se garante, até para dizer, não sei isso aí, eu vou pesquisar. Exato. Né? Eu acho que esse é um raciocínio. Porque passar por crítica, todo mundo vai passar. Agora, como você assimila isso, é o grande mote, né? Então, olha que interessante. Estamos caminhando aqui para o nosso final.
A gente falou bastante coisa aqui, a gente teve muito depoimento nosso aqui, esse tema nos representa, acho que era um tema que a gente queria falar aqui para todo mundo. Mas olha, uma frase aqui importante para a gente fazer esse encerramento, né? Se todo mundo entendesse a sua ideia desde o começo, provavelmente isso não era algo novo. E acho que é essa que é a sacada quando a gente começa a seguir nossos projetos, mesmo sem aplauso. Porque vai fazer sentido para os outros lá na frente, mas já está fazendo sentido para você desde a primeira vez. Eu acho que, gente, legal. Toda vez que você pensar em começar um negócio, eu falo um negócio, mas pensa, eu quero fazer um canal, eu quero tocar violão, eu quero fazer qualquer coisa. Busque quem que é a referência naquele tema. Bacana. Se embase, vai atrás de informação. Pesquise o que é público-alvo. Exato. Né? Porque às vezes o público-alvo ele não é o teu amigo, não é a tua família. Sim. Mas tem um monte de gente querendo falar daquele tema contigo. Exato. Né? E aí, e siga essas pessoas, né? E como dizem, né? No mundo roube como artista. Como um artista. Roube como um artista. Né? Ou seja, entenda o que eles estão fazendo e tente fazer coloca a sua identidade naquilo, né? Mas não tenha um norte. Não se desfaça da validação, tá? Eu acho que isso é uma coisa que vai te dar mais segurança para seguir. Trago um exemplo aqui, eu já falei em outro momento. Eu sou uma pessoa que não faço julgamento. Para mim, toda ideia pode ser maluca no início, mas com grandes ajustes ali, aquilo vira uma coisa notória, muito real. Eu tenho prática de escutar amigos e parceiros de mercado que vem até mim, Mauro, posso te apresentar uma ideia? E você me faz os seus comentários, que você sempre dá comentário bacana, porque justamente eu boto a minha crítica no chão, né? Eu não quero julgar, escuto, faço perguntas e aí eu boto a minha colocação em cima. Então é muito interessante ver que as pessoas se sentem seguras de vir até mim para falar dessas suas ideias, Sim. que no começo pode ser maluca, mas com ajuste toda a ideia vira uma coisa legal. Tá bom? Tá certo. Meu amigo, deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Eu acho que a gente combinou de deixar aqui uma pergunta no ar, né? Para a gente fechar aqui para vocês. O que você está construindo hoje, poucas pessoas entendem? Então, se poucas pessoas entendem, lembra, você está fazendo algo novo. E a segunda pergunta é, você vai parar ou vai continuar mesmo assim? Né? Fica aqui no ar para vocês essa nossa reflexão de hoje aqui. Muito bom. Temos um episódio, meu amigo, mais uma vez? Temos mais um episódio. Mais uma vez. Estamos Obrigado. aqui todos juntos. E, pessoal, obrigado. Hoje eu quero fazer um jabazinho aqui. Opa! Então, quem puder aí, procura lá no Instagram, Wagner com W, Wagner Tonelli, OFC. Tá? Vai lá, eu estou fazendo um trabalho novo sobre mentorias. Eu estou fazendo agora ali, tem muita coisa. Muitos pensamentos legais. Exato, conteúdo sobre criação para rede social. Eu tenho seguido ele, aprendido para o meu canal que eu estou desenvolvendo. Então siga lá, comentem, participem, se tiver ideias, manda lá também, tá bom? Críticas também. Tá Exatamente. Sejam carinhosos com a gente, porque a gente é carinhoso pra caramba com vocês. Né? Cafeína no Instagram, Cafeína Criativa Cast. E Legal. também no conteúdoemais.com.br, que é outro canal. Muito bom, muito bom. Procure meu amigo Mauro Galasso. Mauro Galasso no Facebook e no LinkedIn também para falar de treinamento. Exato. Fechou? Obrigado. Gente, até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.